Boa tarde, meu nome é Marlene, sou aluna do curso de Licenciatura em Física do Polo de Pau dos Ferros. A aula de hoje será sobre magnetismo. Vou falar um pouco sobre campo magnético, polo magnético, magnetização, ímãs permanentes e temporários e eletroímãs. O que é magnetismo? Magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partículas elementares. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Além disso, as partículas elementares, como os prótons, nêutrons e elétrons, também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origens diferentes. O campo magnético destas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada spin. O magnetismo é o fenômeno físico que explica a atração entre metais e ímãs. Por exemplo, esses materiais são capazes de se atraírem mutuamente graças à disposição espacial dos vetores de momento de dipolo magnético. Para que serve o magnetismo? O magnetismo tem inúmeras aplicações tecnológicas. Diversos circuitos elétricos, como os transformadores, fazem uso das propriedades magnéticas dos materiais para funcionarem corretamente. No caso dos transformadores, por exemplo, tira-se vantagem da propriedade ferromagnética do ferro quando se aplica um campo magnético nesse material. Ele reforça adicionando-lhe um campo magnético induzido. O magnetismo também é fundamental para o funcionamento dos motores elétricos, para a gravação de informações em discos rígidos, como as fitas cassete e VHS, cartões magnéticos, entre outros. Alguns exemplos de magnetismo. Podemos fornecer alguns exemplos que ilustram situações onde o magnetismo está presente. Navegação por meio de bússola. A bússola é uma pequena agulha ferromagnética que gira em razão do campo magnético da Terra. Atração de pequenos pedaços de metal por ímã. Os ímãs atraem com grande intensidade os metais em razão do seu comportamento ferromagnético. Atração e repulsão entre ímãs. Os polos de mesmo nome de ímãs repelem-se, uma vez que os vetores do dipolo magnético de seus domínios estão dispostos em sentidos contrários. E o campo magnético terrestre, que é o campo magnético terrestre existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e suas camadas externas, que giram com velocidades diferentes. O momento de dipolo magnético é um vetor que aponta em direção ao polo norte de um campo magnético. Essa grandeza é produzida quando uma carga elétrica move-se em um circuito fechado. Alguns materiais podem se sentir atraídos ou até mesmo repelidos por outros, de acordo com a forma como os seus momentos de dipolo magnético encontram-se aliados em seu interior. Essa configuração de momentos de dipolo magnético é o que chamamos de estado de magnetização. Existem diversos estados de magnetização, como o ferromagnetismo, antiferromagnetismo, diamagnetismo e paramagnetismo. Materiais ferromagnéticos. Esses materiais já têm os seus domínios magnéticos alinhados, mesmo sem a presença de um campo magnético externo. Quando aproximados de um ímã, são fortemente atraídos. Além disso, materiais ferromagnéticos perdem sua imantação, caso aquecidos acima da temperatura de Curie. Uma temperatura na qual os domínios magnéticos perdem sua orientação. Por exemplo, ferro, cobalto e o níquel. Materiais antiferromagnéticos. Diferentemente dos materiais ferromagnéticos, esses materiais são fortemente repelidos por campo magnético externo, exemplo, o manganês e o cromo. Materiais diamagnéticos. Nesses materiais, os domínios magnéticos encontram-se livres para girar na presença de um campo magnético. No entanto, os momentos de polo magnético desse material alinham-se de forma oposta ao campo magnético externo e, portanto, são repelidos pelos ímãs, exemplo, cobre e prata. E os materiais paramagnéticos. Nos materiais paramagnéticos, os domínios magnéticos encontram-se naturalmente desorientados, na presença de um campo magnético externo. Pode-se aliar-se, sendo levemente atraído pelos ímãs, enquanto houver proximidade entre eles, exemplo, o alumínio e o magnésio. Os ímãs têm dois polos, um norte e um sul.
os polos atraem ou repelem objetos usando uma força magnética. Quando dois ímãs com polos opostos estão próximos, a força magnética os atrai um para o outro. O oposto é verdadeiro quando os polos opostos estão próximos. Os ímãs também podem atrair vários objetos magnetizados. O comportamento dos objetos magnetizados em relação ao ímã é determinado pelo material do objeto. Materiais como ferro, níquel e cobalto são fortemente atraídos por ímãs devido às suas propriedades ferromagnéticas. Substâncias como platina, alumínio e oxigênio são consideradas paramagnéticas e são fracamente atraídas por ímã. Os materiais diamagnéticos, incluindo cobre, água e plástico, são fracamente repelidos por ímã. Objetos ferromagnéticos têm a força magnética mais forte dentre os três tipos magnéticos. Os ímãs de uma geladeira são um bom exemplo de um objeto ferromagnético magnetizado por um campo magnético externo. Após a remoção do campo, o ímã permanece magnetizado. Objetos que permanecem magnetizados são chamados de ímãs permanentes. Ao contrário de ferromagnetismo, o paramagnetismo ocorre apenas quando o campo magnético externo é aplicado a um objeto. Objetos paramagnéticos tendem a ter um invólucro interno incompleto de elétrons que faz com que os elétrons não pareados girem e orbitem de uma maneira específica. Outra diferença entre os dois é que um objeto paramagnético não retém nenhuma magnetização quando a entidade de magnetização externa é removida. A razão é que os objetos paramagnéticos são centenas de milhares de vezes mais fracos que o material ferromagnético. Por outro lado, objetos diamagnéticos são repelidos pelos polos norte e sul de um ímã. Os materiais diamagnéticos criam um campo magnético oposto ao campo magnético externo aplicado, causando um efeito repulsivo. Quando tratamos de materiais que apresentam propriedades magnéticas, é comum falarmos de domínios magnéticos, que são pequenos pedaços do material, onde todas as moléculas que estão próximas umas dos outros têm os seus movimentos magnéticos alinhados a uma única direção. Quando exposto a uma fonte de campo magnético externa, como um ímã, esses materiais reagem de maneiras diferentes. O campo magnético é uma região de espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética, capaz de alterar as suas trajetórias. O campo magnético é resultado da movimentação de cargas elétricas, como no caso um fio que conduz corretamente elétrica, ou até mesmo a oscilação de partículas subatômicas, como os elétrons. As propriedades do campo magnético, de acordo com o sistema SI, que é a unidade de medida do campo magnético, é a Tesla T, em homenagem a um dos grandes estudiosos dos fenômenos magnéticos, que é Nikola Tesla, 1856 a 1949. O campo magnético é vetorial, assim como o campo elétrico ou campo gravitacional, por isso apresenta as propriedades módulos, direção e sentido. Esse tipo de campo pode ser produzido por ímãs naturais e artificiais, feito com espiras, condutoras e bobinas. Como dito, a origem do campo magnético ela está na movimentação das cargas elétricas. Quando o campo elétrico oscila em alguma região do espaço, essa oscilação dá origem a um campo magnético orientado em uma direção perpendicular, 90 graus, ao campo elétrico. Linhas de campo magnético. As linhas do campo magnético são sempre fechadas, elas nunca se cruzam. E quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. Além disso, a região dos magnetos, de onde saem linhas de indução, é chamada de norte magnéticos. E a região em que essas linhas de indução emergem é conhecida como sul magnético. Monopólos magnéticos. Outra característica do campo magnético diz respeito à não existência de monopólos magnéticos. Isto é, todo o campo magnético apresenta um polo sul e um polo norte, diferentemente do campo elétrico, que permite a existência de cargas positivas e negativas, por exemplo, as linhas do campo magnético terrestre que emergem do norte magnético. Quando alguma carga elétrica move-se em uma região do campo magnético, uma força magnética perpendicular à sua velocidade e à direção do campo magnético surge, produzindo uma deflexão na trajetória das cargas elétricas. Esse fenômeno acontece frequentemente nos polos magnéticos da Terra, que apresenta maior campo magnético
e por isso são capazes de defletir as partículas carregadas provenientes do vento solar, dando origem a auroras polares. Fórmula do campo magnético. A fórmula usada para o cálculo do campo magnético depende do formato do corpo que o produz. Os casos mais comuns são aqueles em que calculamos o campo magnético de fios, espiras e bobinas. E confira quais são as fórmulas usadas para o cálculo do campo magnético. O campo magnético de um fio condutor. A intensidade do campo magnético produzir um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica utilizando a seguinte fórmula. Campo magnético é igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente elétrica sobre 2 vezes π, 2π vezes a distância do ponto até o fio. A fórmula anterior nos permite calcular a intensidade de um corpo magnético gerado por um fio condutor em um ponto situado a uma distância d com base nesse fio. Também está a fórmula de como calcular uma espirra circular e o campo magnético gerado por uma bobina, que são formados por um conjunto de espirras condutoras. O cálculo do campo magnético produzido por uma bobina é bastante similar àquele efeito para as espirras. Nesse caso, a diferença fica com o inteiro N e o número de espirras que formam a bobina. E o campo magnético da Terra? O campo magnético da Terra tem maior origem na rotação do núcleo terrestre, que acontece com velocidade diferente da crosta do planeta. O núcleo terrestre é formado por uma grande quantidade de metais que apresentam uma grande quantidade de cargas elétricas e a movimentação dessas cargas que dão origem ao campo magnético da Terra. O campo magnético funciona como uma espécie de escudo, que os gases atmosféricos, se fosse por ele, a atmosfera terrestre seria varrida pela grande quantidade de partículas que é emitida pelo Sol a todo instante. O campo magnético da Terra desempenhou um papel de grande importância nas navegações, quando se utilizava a bússola como o principal instrumento de navegação. Além disso, diversos animais são capazes de reproduzir rotas migratórias graças a uma capacidade de perceber a orientação do campo magnético da Terra. O fenômeno do magnetismo pode ser explicado através de forças de polo, por exemplo, os materiais possuem 2 diferentes polos. Quando entram em contato com o outro, materiais dos polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem. Esse fenômeno recebe a denominação de dipolo magnético e pode ser considerado uma grandeza. A força do ímã é determinada por essa grandeza e os próprios átomos são considerados ímãs, por exemplo, como polo norte e sul. As bússolas magnéticas trabalham com base no magnetismo. Um ímã pequeno e leve se encontra no ponteiro da bússola. Esse ímã estabelece ao seu redor um espaço magnético e está equilibrado sobre um ponto que funciona como pivô, sem atrito e de fácil movimento. Quando o ímã é situado em um campo de outro ímã, esse tende a se alinhar com o campo de referência. A Terra possui um campo magnético que funciona como referencial para o funcionamento da bússola. E a bússola é um dispositivo extremamente simples, como a Terra é um ímã e a bússola também. Surge uma atração magnética. E não importa onde você esteja, ao segurar uma bússola, ela vai apontar sempre para o lado polo norte. Isso porque o campo magnético da Terra faz com que o ponteiro aponte nessa direção. O ímã pode ser definido como um material simples que possui um campo magnético. Ímã, qualquer material capaz de atrair ferro e produzir um campo magnético fora de si. No final do século XIX, todos os elementos conhecidos e muitos compostos haviam sido testados quanto ao magnetismo e todos tinham propriedade magnética. O mais comum era a propriedade do diagnetismo. E o nome dos materiais que exibiam uma repulsa fraca pelos 2 polos de um ímã. Alguns materiais, como o cromo, mostram paramagnetismo, sendo capaz de magnetização induzida fraca, quando aproximados de um ímã. Essa magnetização desaparece quando o ímã é removido, e apenas 3 elementos, ferro, níquel e cobalto, mostraram a propriedade do ferromagnetismo, isto é, a capacidade de permanecer permanentemente magnetizado. Ímãs são objetos que possuem os polos norte e sul nas extremidades opostas. Um ímã contém elétron que tem órbitas e rotações irregulares. Esses átomos magnéticos são alinhados em boas linhas retas dentro de cada domínio. E esse domínio também estão alinhados, todos na mesma direção. E somente com todas essas condições satisfeitas, esse pedaço de metal se torna um ímã. Uma das primeiras coisas que notamos sobre os ímãs foi que os polos opostos aproximados atraem e polos repelem.
Ímãs produzem força, mas por um longo tempo. Foi um mistério porque isso aconteceu. Acontece que os campos elétricos são o que é produzido quando as cargas são travadas no lugar, como se não se movessem. E os campos magnéticos são os que obtêm quando as cargas acontecem a se mover. Por exemplo, se você conectar uma bateria e uma lâmpada em um circuito, descobrirá que os elétrons que se movem pelo circuito produzem não um campo elétrico, mas um campo magnético. Existem 3 tipos principais de ímãs, são ímãs permanentes, temporários e eletroímãs. Os ímãs permanentes são permanentemente no sentido de que, uma vez que são magnetizados, retém um níquel de magnetismo. O ímã temporário são aqueles que agem como ímã permanente quando estão dentro de um forte campo magnético, mas se perdem o seu magnetismo quando o campo magnético desaparece. O eletroímãs é uma bobina com um fio enrolado de forma helicoidal, ou seja, em torno de um núcleo de ferro que age como um ímã permanente quando a corrente está fluindo no fio. A força e a polaridade do campo magnético criado pelo eletroímã sempre são ajustáveis, alterando a amplitude da corrente que flui através do fio e alterando a direção do fluxo de corrente. Mesmo as partículas individuais, como os elétrons giratórios, têm campos magnéticos ao redor deles. Para que possamos chamar ímãs de elétrons também, os ímãs permanentes de fato são os materiais em que os elétrons giram principalmente na mesma direção. E os ímãs permanentes mantêm suas propriedades magnéticas por um longo período de tempo, enquanto os ímãs temporários perdem seu magnetismo mais rapidamente. Um eletroímã, por outro lado, é aquele criado usando eletricidade e uma força pode ser alterada com base na corrente elétrica, que é permitida a sua movimentação. A maioria dos elétrons, na maioria dos metais, são emparelhados com outros elétrons girando na direção oposta. Mas alguns materiais, como o ferro, possuem muitos elétrons não emparelhados. Esses podem dar origem ao magnetismo líquido quando interagem uns com os outros, de modo que eles tenham menor energia ao girar numa direção. Isso significa que a energia deve ser reduzida quando se alinham. Mesmo assim, eles não irão se alinhar ao menos que estejam suficientemente frios. Como as moléculas de água não se alinharão para fazer o gelo a menos que estejam suficientemente frias. Agora, uma vez que muitos domínios de rotação alinhados são formados, algo tem que fazer os próprios domínios se alinharem. Caso contrário, o pedaço de material magnético é como uma coleção de pequenas ímãs que apontam em direções diferentes para que seus campos cancelem. Como funcionam os ímãs? Os ímãs têm campo magnético que atrai itens que contêm ferro. Por exemplo, algumas das substâncias atraídas pelos ímãs, inclusive ferro, níquel e aço. Os ímãs são usados para uma variedade de finalidades, desde a desconexão de itens, as portas da geladeira e a criação das bússolas, passando por montagens russas rápidas e convertendo as energias mecânicas em energias elétricas. Elas ainda são usadas em alguns brinquedos. Um campo magnético é criado como resultado de cargas em movimento. Um bom exemplo disso é a corrente elétrica, que flui através de um fio. Quando isso ocorre, partículas subatômicas carregadas negativamente, chamadas elétrons, se movem através do fio. E à medida que essas cargas se movem, um campo magnético se forma ao redor do fio. Da mesma forma que o campo magnético de um ímã é criado pelo movimento dos elétrons. Obrigada.